acabei de transferir 5 milhões de reais para sua conta agora. O que você vai fazer com esse dinheiro? Em quais centros de custo você vai alocar esse capital? Qual é o retorno esperado sobre esse investimento que vai ser feito? Quais são as áreas que vão ter mais recursos para investir e quais áreas não vão ter tanto recurso? Um orçamento bem estruturado para 2026 e 2027, contendo todo o plano de investimento mês a mês. Imagina que um investidor acabou de transferir dinheiro aí para sua empresa e você não tem as respostas desses pontos que eu acabei de citar. Isso é mais comum do que parece. A maioria dos empresários quer recursos, quer captar dinheiro, quer receber investimento para crescer, mas ele não tem um plano bem estruturado. Ele não sabe qual o retorno, quais os indicadores ele precisa monitorar, onde ele vai investir para ter um maior retorno sobre esse custo, né, que ele vai ter de juros. E isso é um grande problema quando a gente vai falar de captação de recursos. Mas onde será que é a origem desse problema? Geralmente nos clientes que chegam aqui na Visp Capital, nós encontramos um padrão. Encontramos uma área descoberta que a maioria dos empreendedores não dá o devido valor. Esse setor se chama controladoria. Para a gente criar aqui um desenho mental de como seria um setor financeiro profissional, imagina aqui comigo o seguinte: nós temos vários Cs, né? C de C-Level. Então, as grandes empresas, elas possuem lá uma diretoria chamada C-Level e dependendo da área, o C vai mudando. Então, CTO, o Chief Technology Officer, ou seja, o diretor de tecnologia. Nós temos o CMO, Chief Marketing Officer, ou seja, ele é o diretor de marketing da empresa. Nós temos o CEO, que é o mais famoso. E nós temos o CFO, Chief Financial Officer, que é o diretor financeiro da empresa. É o cara que está olhando de forma mais profunda para o equity, para o quanto a empresa está valorizando. É o cara que tem relacionamento com o mercado, tem relacionamento com os bancos, com os fundos de investimento, que está ligado na economia, que está planejando a estratégia financeira da empresa. Só que abaixo desse C-Level, e assim, no teu cenário, talvez o C-Level seja, o CFO seja você mesmo, tá? A gente fala de cargos aí de C-Levels quando a gente está falando de uma empresa de maior porte, tá? Agora, pequena e média empresa, geralmente o próprio dono é o CFO. Mas vamos imaginar que o dono não fosse o CFO e que ele tivesse um CFO ali internamente. O que teria abaixo desse CFO? Quais setores, quais pessoas? Nós teríamos, primeiro de tudo, o setor de tesouraria, que é o setor que vai fazer com que as rotinas financeiras elas sejam cumpridas. Então, é o setor que vai cuidar do fluxo de caixa, vai cuidar do contas a pagar, do contas a receber. Então, esse setor vai garantir que a cobrança em cima dos clientes estejam sendo feitas da forma correta, que a inadimplência esteja dentro de um percentual controlado. Então, toda a receita entrando e a receita que tem que sair saindo, sem pagar juros, né? Então garantindo que as contas estejam sendo pagas em dia e controlando esse fluxo de entradas e saídas. Mas a tesouraria por si só, ela tem um olhar puramente de caixa. Como assim, Pablo? Caixa? Ela vai olhar simplesmente o que entrou, o que saiu e o que sobrou dentro daquele mês. A tesouraria, ela não analisa precificação, ela não analisa projeção de fluxo de caixa, ela não analisa DRE, resultado, não vê se está tendo lucro ou prejuízo, não analisa EBITDA, ela não analisa estratégia financeira, planejamento financeiro. Para isso, existe o setor de controladoria. O setor de controladoria vai ter ali abaixo dele um time de FP&A, Financial Planning and Analysis, ou seja, análise e planejamento financeiro. Esse time que vai cuidar da precificação, dos indicadores, dos relatórios que tu tem que todos os meses monitorar o teu negócio, se está tendo prejuízo, se está tendo lucro, se o teu negócio está crescendo, quanto foi o teu crescimento em relação ao mês passado, quanto foi o teu crescimento atual em relação ao trimestre passado. Sabe aquelas apresentações lindas, maravilhosas, que tu consegue, numa foto, enxergar todo o cenário da empresa? Eu imagino que você, como empreendedor, sonhe com isso a todo momento. E talvez você não tenha isso ainda porque você não implementou um setor de controladoria profissional aí dentro do seu negócio. E tá tudo certo, porque implementar um setor de controladoria é caro, geralmente. Um controller profissional é extremamente caro, um time de FP&A é caro, as ferramentas que você tem que contratar, todo o sistema, alimentar tudo isso e manter essa máquina girando, para um pequeno e médio empresário, geralmente é algo que custa muito dinheiro e não vale a pena o custo do controle. Ou seja, eu gasto mais para controlar do que o resultado que esse controle me gera de lucro ou de aumento de crescimento. Agora, uma opção é você terceirizar esse setor de controladoria, que foi o caso também
desse cliente que eu trouxe de exemplo, né? Ou seja, o setor de controladoria, de gestão financeira mais high level ali, de alto nível, ficou com a Visp. E assim a gente conseguiu trazer todos os indicadores para que a empresa pudesse tomar as melhores decisões em cima dos investimentos, dos planejamentos, e obviamente isso também deu uma segurança maior para o fundo que acabou emprestando esses 2 milhões que eu te expliquei no outro vídeo que nós compramos a outra empresa. Então, ter um setor de controladoria vai te possibilitar, inclusive, captar dinheiro de forma mais fácil, porque tem todos os números, todos os indicadores, apresentações, históricos, tudo ali na ponta, no tocar de um dedo, tu pum, abre a apresentação e está todo o histórico ali da empresa, tá? Setor de controladoria para garantir que todos os números estejam corretos, tudo sendo apresentado, acompanhado e tomado ações em cima disso. E um outro setor que geralmente eu gosto de deixar abaixo do CFO é o setor de governança e compliance. Esse setor vai cuidar das auditorias internas, auditorias externas, vai garantir que a empresa ela esteja trabalhando com um baixo risco. Então lembra lá do terceiro pilar, né? Crescimento, margem, risco. Risco, terceiro pilar. Se eu coloco um setor de governança e compliance dentro da minha empresa, abaixo do CFO, esse setor tem que garantir que a empresa inteira ela possa passar por uma auditoria, tanto de um fundo de investimento, quanto de um possível comprador ali no futuro. Então, esse seria o desenho macro, abaixo ali do CFO, né? Então, nós temos CFO, tesouraria, controladoria, governança e compliance, cada um fazendo as suas atividades. Você já viu aquele triângulo estratégico? Vou pedir para o pessoal colocar o organograma que eu comentei anteriormente e o triângulo estratégico também. O triângulo estratégico ele passa por 3 níveis: estratégico, tático e operacional. A controladoria ela vai atuar num papel mais tático, o CFO atua num pilar estratégico e a tesouraria atua num pilar operacional. Então, o que acontece na maioria das empresas? Elas têm um CFO ou um CEO, ela tem o dono da empresa que faz a parte estratégica e ela tem um contas a pagar e a receber, que é a tesouraria que faz a parte operacional. O que acontece com o centro da pirâmide? Fica uma lacuna e essa lacuna geralmente é refletida nas demonstrações contábeis, é refletida no planejamento, na precificação, no fluxo de caixa, em empréstimos mal feitos, em juros, pagamento de juros de forma desnecessária, e tudo isso são várias torneirinhas que ficam abertas na empresa, que quando chega, por exemplo, uma assessoria, um assessor, um CFO da Visp para olhar aquilo, ele vai fechando torneirinha por torneirinha. Isso vai aumentando, consequentemente, a margem de lucro dessa empresa, vai aumentando o crescimento, porque ela toma melhores decisões, e tudo isso vai contribuindo para o aumento de valor da empresa. Então, cada ajuste que é feito aumenta 500 mil em equity, aumenta 1,5 milhão em equity, 2,5 milhões em equity. Aí se eu pego um empréstimo barato para comprar uma outra empresa e essa empresa tem uma boa composição de capital e essa empresa ela paga sozinha, né, o próprio financiamento, cara, aí a gente tem o acúmulo de crescimento em equity. Nós aqui na Visp chamamos de Growth Equity. Existe um tema muito popular no mercado que é Growth Marketing, né? A gente tem o Growth Equity, que para mim está acima do Growth Marketing. O Growth Equity é o potencial máximo de valorização daquela empresa. Para mim, o equity ele é inúmeras vezes maior, inclusive, do que o lucro. Por quê? O equity ele vai levar em conta o crescimento, ou seja, growth marketing está muito mais atrelada a crescimento, a alavancagem, a expansão. Então, o equity ele leva em consideração o crescimento, é o primeiro pilar. Agora, com uma boa gestão financeira, estrutura organizacional, controladoria, eu vou aumentar o meu pilar de margem, ou seja, ele vai levar em consideração se a empresa está crescendo de forma saudável. E a questão da governança e compliance, para diminuir o pilar de risco, também tem um impacto direto no valor da empresa. Então, o Growth Equity é como se fosse um grande guarda-chuva que vai levar em consideração todos os aspectos da empresa. E a gente até chegou numa fórmula matemática para isso que eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, tá? Em resumo, é CAC dividido por ARPU vezes EBITDA, vezes LTV, vezes o CAGR, menos o OC. Então, todos esses termos aqui, querendo ou não, em algum momento dessa série de vídeos a gente já comentou. Então, o CAC, custo de aquisição de cliente, o ARPU é receita média por usuário, EBITDA é o meu lucro operacional. Isso vocês têm que, assim, ó, gente, controlar na unha todos os meses o EBITDA. É um dos indicadores mais importantes que vocês podem ter. LTV, Lifetime Value, vezes o CAGR, que é o crescimento composto, menos o OC, que é o custo médio ponderado de capital. Então, quando tu descobre cada um desses indicadores e coloca nessa fórmula matemática, o que essa fórmula matemática aqui traduz? Aqueles 3 pilares do equity: crescimento, margem e risco. Então, novamente, eu preciso crescer pagando
o menos possível de CAC, tendo o máximo possível de ARPU e de EBITDA, o máximo possível de LTV e CAGR, e um bom custo médio ponderado de capital, que é o risco, ou seja, o menor risco possível, tá bom? Então, assim, na prática, o que a gente fez que mudou? Vamos lá, o que o setor de controladoria, em sua essência, faz? Eu tenho uma lista aqui para te passar, para que você anote e comece a executar isso e construir o teu setor de controladoria. Primeiro, análise em cima da conciliação bancária. Exatamente o que entrou e saiu do teu banco precisa bater com o que está no teu sistema. Tu precisa fazer conciliação todos os meses para evitar de ter furos na tua operação, de alguém estar talvez desviando dinheiro. Se tu não bate isso com o teu sistema, tu tá cegas aí na tua empresa. Então tu precisa ter conciliação bancária. Controladoria vai fazer análise em cima do teu endividamento para ver se tu não está pagando demais, tendo uma taxa de juros muito alta, ou se tu não está com um fluxo de caixa prejudicado por conta do endividamento que tu está tendo. E vai renegociar com os bancos para que isso se enquadre em um cenário mais saudável para a tua empresa. O setor de controladoria vai fazer análise das estratégias de crescimento. Como que eu vou crescer? De forma orgânica, de forma inorgânica, vou comprar outras empresas, vou investir em marketing, vendas. Vai fazer análise dos gastos, custos, despesas. Vai fazer análise dos investimentos, onde que eu estou investindo, quanto que eu vou investir no mês que vem, no semestre que vem, quando que vai voltar esse dinheiro para minha mão de novo. Setor de controladoria faz plano e análise de investimentos. Análise das origens de faturamento, ou seja, de onde que vem a grana? Como que eu faço para multiplicar esse dinheiro? De quais clientes? Vendo novos serviços para os mesmos clientes? Eu vendo os mesmos serviços para novos clientes? Qual a estratégia que eu vou usar para aumentar a minha receita? Análise dos processos financeiros internos, ou seja, eu vou analisar, ver como que as rotinas do meu time financeiro estão estabelecidas, porque muitas vezes só em eu reorganizar a rotina do meu time financeiro, eu já vou ganhar muita produtividade. E aí eu vejo muitas pessoas botando 4, 5, 6, 10 pessoas no time financeiro trabalhando da forma errada. Se eu tivesse 4 pessoas com um processo bem alinhado, eu teria o mesmo resultado de 10 pessoas fazendo um processo errado. Benchmark com o mercado, ou seja, comparar a tua empresa com empresas semelhantes no mercado. Se a tua margem EBITDA está saudável, se a tua estrutura de custo em relação à receita não está muito alta, se tu não está gastando mais do que tu deveria, e fazendo benchmark a gente tem mais ou menos a média do setor. Vai olhar para estratégias de captação de recursos, vai fazer um diagnóstico do teu sistema, teu ERP, para ver se teu ERP ele te entrega tudo que tu precisa. Vai cuidar das estratégias de M&A, estrutura dos teus indicadores. Pablo, hoje eu não tenho indicadores, eu não monitoro indicadores aqui na minha empresa, porque tu não tem um setor de controladoria para poder te dizer quais melhores indicadores para te controlar e monitorar todos os meses. Vai gerar os relatórios para ti, ou seja, os relatórios de acompanhamentos mensais do setor de controladoria que vai fazer a gestão da área de tesouraria, vai implementar ferramentas, né? Se tu não tem um sistema, se tu não tem um BI, né, um Business Intelligence, aquelas plataformas cheias de gráfico. A turma pode botar aqui um exemplo de um BI da Visp aqui, mas tu não tem essas ferramentas de acompanhamento, vai fazer a modelagem do teu fluxo de caixa projetado, ou seja, vai jogar o teu fluxo de caixa para os próximos 12 meses, 24 meses, 36 meses para saber como vai se comportar a tua empresa nos próximos anos. Vai participar do teu planejamento estratégico, afinal de contas o setor de controladoria tem toda essa visão 360 do negócio. Vai criar um orçamento para as tuas diversas áreas, então quanto que o marketing pode gastar, quanto que o comercial pode gastar, quanto que o setor operacional pode gastar e criar centros de custos para ti monitorando tudo isso. Vai redesenhar o teu plano de contas para que a área de tesouraria alimente dentro das contas corretas e assim tu consiga ter uma fotografia mais exata da tua empresa. Então, esses são alguns dos tópicos que um bom setor de controladoria aborda. E quando a gente fala em valorizar uma empresa, sair de 4 para 50 milhões, como no nosso caso, nós não conseguimos fugir de um bom setor de controladoria, uma controladoria bem estruturada, porque isso vai ser a base, na verdade, de todo o acompanhamento desses resultados que nós vamos ter. Então, para a gente resumir um pouco dessa questão de controladoria e o quão importante ela foi e ela pode ser aí para ti, é como se eu tivesse um ponto A e um ponto B. Ponto A, 4 milhões, ponto B, 50 milhões. A área de controladoria é o PMO, é o gestor de projetos. É a área que vai garantir e acompanhar que essa linha traçada entre o ponto A e o ponto B
ela aconteça. Se ela não estiver acontecendo, vai ser acusado na controladoria e a gente precisa criar estratégias para readequar aquela rota e deixar o mais próximo possível daquela linha traçada. Então, quando eu desenvolvo o meu LTV, que foi lá no primeiro vídeo, eu já tenho esse desenho, ponto A, ponto B e essa linha. Quem é o cara que vai garantir que aquilo aconteça mês a mês, que a gente vá conseguindo controlar, monitorar, botar em prática aquela execução, né, dessa estratégia criada, vai ser esse setor de controladoria. É isso que a Visp vem fazendo para várias empresas, mais de 1.500 empresas no Brasil inteiro, de diversos setores e de diversos portes, tá? Então não importa o teu sonho, se a gente consegue ter um ponto A, um ponto B e traçar uma linha entre esses dois pontos, aí é execução, é acompanhamento, é ter um setor de controladoria do teu lado para garantir que isso aconteça. A gente tem inúmeros cases de sucesso, você pode acompanhar no nosso site, pode acompanhar no nosso Instagram, a gente posta todos os cases que são possíveis de ser postados, né? Porque como você sabe, uma das etapas do processo é assinar um acordo de confidencialidade, então nem todos os casos vão a público, a gente não pode postar tudo, mas os que são permitidos a gente posta, então você pode acompanhar e se inspirar nesses casos de sucesso. Então, só para fechar aqui, a controladoria ela é chave fundamental se tu está querendo ter uma alavancagem aí de valor no mercado, ganhar muito valor em equity. Se eu não tiver um bom controle financeiro para acompanhar se a empresa está valorizando ou desvalorizando, esquece qualquer planejamento para atingir 50, 100, 500 ou, quem sabe, 1 bi, né, de valor de mercado para depois eu vender essa empresa e virar aí talvez o mais novo bilionário do Brasil. Então esse foi o conteúdo sobre controladoria e nós vamos para o último vídeo. Vou deixar um suspense aqui no ar sobre o que nós vamos falar no próximo vídeo. Se você ainda não segue a Visp Capital no Instagram, abre o teu Instagram aí agora, segue lá, @VispCapital, segue o meu perfil também, Pablo R. Constantino, que todos os dias a gente posta conteúdo, posta informações, ferramentas gratuitas, a gente incentiva muito a questão do equity para o pequeno e médio empresário. O nosso propósito como empresa é democratizar o equity, ou seja, levar o equity para os pequenos e médios empresários que hoje não têm acesso a isso e está totalmente guardado a 7 chaves ali pelas grandes consultorias a nível mundial, pelos grandes bancos. Então o nosso propósito é democratizar isso para os pequenos e médios empresários. Então você está aqui vendo esse conteúdo é porque a gente dedicou muito esforço, tempo e quer que você tenha esse tipo de informação para aplicar aí no seu negócio também. Então compartilha esse conteúdo, clica aqui no sininho para não perder o último vídeo que vai sair da série. Não sei quando que vai sair, né? Mas clica aqui no sininho para ficar por dentro quando for lançado. Dá um joinha, manda para o teu amigo empresário, para o teu sócio e até o próximo vídeo.